Mediante as ações questionáveis do Supremo, que proporcionou censura e até a possibilidade do encerramento das atividades jornalísticas, como foi o caso do blog Folha Política, Polícia Federal, militares e Senado sinalizam um basta. Mas eu sei o que é pesquisa. Ah, não, o Senado e o Supremo Tribunal Federal estão ganhando popularidade nisso tudo. Pelo amor de Deus, gente, assim não dá também, sabe? Discordo, respeito quem acha que isso é verdade, mas eu discordo completamente. Não é isso que eu vejo nas ruas, não. Conversando com as pessoas, ligando para as pessoas, recebendo no meu zap. Não é isso que eu vejo, essa popularidade, que muito pelo contrário. O pessoal está cobrando, cadê? Vocês vão fazer o quê com relação a isso? Cada dia que passa, cresce aquele hashtag de vergonha nacional do Supremo Tribunal Federal. Cada dia cresce. E é legítimo que a população pense isso. Quem somos nós para julgar a população de estar falando isso? Se a gente não faz o nosso trabalho, a gente não tem, no meu ponto de vista, moral para questionar esse tipo de coisa, a postura da população brasileira. As instituições demonstram insatisfação e pressionam o Supremo para que pare com suas ações arbitrárias. Caso contrário, os ministros levarão o país a um caminho de instabilidade. A Polícia Federal foi a primeira a se manifestar contra o Supremo Tribunal Federal, com policiais constrangidos invadindo casas de meros e humildes brasileiros que lutam por um Brasil melhor e, sem entenderem de fato os motivos pelos quais estão fazendo isso, resultou em um mal-estar dentro do núcleo da Polícia Federal. Quando a Polícia Federal recebeu a última ordem, que incluía novamente a casa do jornalista Lando Santos e de outros apoiadores do presidente em uma nova operação, eles questionaram o propósito da ação. A polícia redigiu um ofício assinado pela delegada Denise Dias, pedindo ao Supremo Tribunal Federal que postergasse ou cancelasse a operação. Os argumentos apresentados foram diversos, como o preenchimento das diversas lacunas das hipóteses criminais apuradas, que até aquele momento eram pontos no limbo, já que o inquérito seguia em sigilo. No documento afirma que as investigações estavam apenas começando, mas que sua amplitude poderia gerar custos, menos transparência e riscos desnecessários para alvos e instituições do país. A realização conjunta das diversas medidas propostas em etapa tão inicial da investigação tem o potencial de gerar um grande volume de dados relativos a várias pessoas que estão teoricamente vinculadas a diversos fatos, dispersando a energia do Estado para múltiplos caminhos e com risco de aumento do escopo em progressão geométrica, o que inevitavelmente tornará a investigação mais complexa, ainda que, de fato, ela não seja. Com isso, ela se tornará menos objetiva, menos transparente e mais onerosa. E o principal, quando se trata do tipo de associação criminosa aqui tratada, muito mais lenta, com risco desnecessário para as vítimas em potencial e para a própria estabilidade das instituições. Segundo os documentos obtidos pela CNN no dia 4 de junho, a Polícia Federal apresentou ao ministro Alexandre de Moraes um pedido de autonomia para atuar, e apontou lacunas nas investigações sobre atos que pedem o fechamento do Congresso Nacional e da Corte. Isso evidencia que a Polícia Federal está incomodada em receber ordens diretas do Supremo Tribunal Federal, mediante aos inquéritos questionáveis. O curioso é que não estamos vendo nas notícias nenhum jornalista incomodado que o Supremo esteja intervindo na Polícia Federal. A Polícia Federal pede ao Supremo a identificação e delimitação de quais são os fatos, ou seja, os esclarecimentos dos crimes a serem apurados. Com o escopo de tornar a investigação mais séria, objetiva e transparente às partes e ao juízo, a metodologia empregada pela Polícia Federal impõe que a primeira atividade investigativa é a identificação de delimitação de quais são os fatos, que devem ser esclarecidos, o que é feito pela elaboração de uma hipótese criminal para cada tipo penal a ser apurado. E a ala militar também está incomodada com a atuação do Supremo. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal que manteve o inquérito das fake news, uma ala de militares da reserva divulgou um manifesto incisivo, repudiando de forma enérgica a conduta dos ministros da Corte. O documento foi intitulado 504 Guardiões da Nação, pois na lista temos 504 militares de alta patente, incluindo generais, brigadeiros e coronéis, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. No documento, os militares foram enfáticos. Ombreamos com o presidente da República, chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas, eleito democraticamente,
por 57 milhões de brasileiros, para expressar por intermédio do único meio gratuito e democrático de que dispomos, as redes sociais, as quais vossas excelências tentam criminalizar. O enérgico repúdio por sermos governados dissimuladamente por grupos inescrupulosos, formados por cidadãos eleitos com um único voto, concedido por conveniência ou nepotismo, em cumplicidade com parlamentares que não honram os diplomas conferidos por seus eleitores. A sociedade já não suporta assistir diariamente à divulgação de atos do Legislativo e do Judiciário para inviabilizar os planos do Poder Executivo, destinados à recuperação econômica e moral do Brasil. Em entrevista à CNN, o general Souto afirmou que os integrantes dos três poderes devem ter juízo e comprometimento para evitar que o Brasil vire uma república de banana. Acho que está na hora de os integrantes dos três poderes terem juízo e comprometimento para evitar que sejamos uma república de banana. Eu achava que já tínhamos ultrapassado esse patamar. Temos dívida com aqueles que nos substituirão. Temos que entregar uma herança razoável. E os senadores também estão incomodados e pedem o andamento das investigações e dos pedidos de impeachment dos ministros do Supremo. Mas eu queria dizer da profunda revolta minha. Acho que a palavra é essa, revolta como cidadão, né? Não apenas como eu estou senador, mas eu vejo como cidadão brasileiro, dos desmandos que o Supremo Tribunal Federal tem feito no país. Desde o primeiro dia que eu coloquei os pés aqui no Senado, eu coloco da necessidade desse poder que nunca foi investigado ser investigado. A gente deve ao povo brasileiro, porque se depender dos políticos, infelizmente, a maioria, porque eu odeio, desculpa a palavra, mas eu não gosto de generalizar. Como eu não gosto de generalizar a questão do STF. Não é o judiciário, são membros do judiciário. Quem abriu é quem julga. É um processo assim que, para mim, deixa claro que nós estamos em curso com a ditadura da toga. É impressionante esse tipo de discussão no momento de tanto problema. Então, eu não vou ceder a essa baixaria, me perdoem. Porque desde o primeiro dia que eu coloquei os pés aqui, eu disse, senadora Soraya é testemunha que está conectada aqui, eu disse, olha, enquanto o país não passar por uma investigação, porque indícios tem, indícios a gente viu, vários pedidos de impeachment com esse calhamaço aqui de indícios. Eu não aguento mais ver o meu colega Girão aí, eu não aguento mais essa guerra diária. E impressionante como nós assinamos a lava-toga, nós brigamos naquele momento do início. Posteriormente, falaram para parar, cessar. Aí, quem tinha assinado e quem estava junto nessa assinatura aí, foi execrado. CPI da lava-toga também, com indícios, que é um direito da minoria, nós conseguimos as assinaturas e simplesmente não é deliberado nessa casa. Não é de hoje, não. Eu não posso colocar a responsabilidade apenas no presidente Davi, que eu votei nele e estou decepcionado por causa disso. Sabe disso? Já disse isso várias vezes no plenário. Nós temos o poder de julgar. Se o STF tem o poder de instaurar um inquérito, investigar e julgar, condenar, nós temos o poder de julgar, nós somos juízes nesse quesito. Antes mesmo do presidente Davi, esse tipo de engavetamento era feito aqui no Senado Federal, em outras legislaturas. Gente, acabou esse tempo. Está na hora de vir à tona, está na hora da limpeza ser feita. Nós já tivemos o poder executivo com 2 presidentes impeachmentados. Nós tivemos senadores cassados, deputados cassados, ou seja, o poder legislativo sendo investigado. Por que não se pode abrir a caixa preta do poder judiciário no Brasil? Que os 81 senadores consigam, sabe, interiorizar isso e que voltemos. Eu sou a primeira a voltar. Eu quero voltar, eu não sou grupo de risco. Tem 14 senadores, parece que não são grupo de risco, eu estou dentro. Eu quero voltar porque não anda melhor quando nós estamos presentes, mas nós temos que tomar uma atitude institucional. A gente precisa fazer esse nosso papel.
um papel que não tem outro para fazer. Não adianta a gente cobrar o Rodrigo Maia, não adianta a gente cobrar o presidente da República, não adianta a gente cobrar ninguém. Somos nós. E num momento como esse que a liberdade de expressão está ameaçada, sim, que o direito de opinião, de se posicionar até de parlamentares, onde é que isso vai parar? Eu peço ao senador Davi que tudo que for perseguição, nós vamos pular contra. Senador Girão, é porque eu estou olhando para Vossa Excelência. Nós não vamos permitir perseguição dos membros, perseguição injusta. O Senado não está correspondendo à expectativa da população, e eu digo isso constrangido, porque eu faço parte dessa casa e eu vejo que o crime está reagindo e está colocando as suas garras de fora. Agora, a justificativa é a Covid, porque não pode, prisão em segunda instância está parado, o foro privilegiado parado. Quando é que nós vamos nos unir à sociedade? Para encerrar, presidente, você já foi muito paciente. Nós estamos perdendo uma grande oportunidade desde o ano passado de aproximar a população brasileira do Senado, dessa casa. Mas eu quero que a gente consiga se unir e sentir segurança um com o outro, independente de partido, de ideologia, de absolutamente tudo. Somos o Senado Federal e temos esse poder de julgar e vamos ser justos. Agora, nós estamos colhendo o que nós plantamos lá atrás, não só agora não, viu? Não é agora não, antes de eu chegar aqui, em outras legislaturas, com esses engavetamentos vergonhosos de CPI de lava-toga, de impeachment de ministros, que a gente sequer delibera. Isso não é correto. O Senado não é para isso. Eu me sinto envergonhado, mas acredito que nós vamos fazer o nosso papel e vou lutar por isso. A não ser que me tirem daqui. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o nosso canal. Então curta, comente e compartilhe. Clique aqui no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar a luta em prol da verdade.